Fala, ordinário! Está começando mais um podcast diretamente de Recife para o mundo, papai. Só basta falar português e gostar de metal, né? Metal. Pelo menos o metal nacional. Meu nome é Rafael Oliveira, aqui do meu lado, Gabriel Oliveira. Por trás das câmeras, nosso querido peruano, a enciclopédia humana. Finalmente, hein? Quem diria? E aí, tá felizinho, Peru? Tu deve estar mais feliz do que eu. Eu tô feliz pra caralho, eu não dormi de noite. Eu tô aqui só por causa de Rivotril, tomei 2 cogumelos, comi uma barra de chocolate. Então se eu passar mal aqui, foi a barra de chocolate, viu? Mas eu precisava estar aqui Minha hoje. preocupação é só que as coisas não fiquem cagadas aqui. Não vai ficar não, não vai ficar não. Ó, Com você eu sei que não vai. hoje eu vou conversar aqui, vamos conversar com duas lendas da música brasileira, especialmente do heavy metal. Quem é fã do heavy metal como um todo sabe o quão é importante esses caras que estão aqui na minha frente. E eu não vou enrolar muito, porque senão eu vou começar a falar merda. Eu tô aqui hoje com Rafael Bittencourt e Felipe Andreoli. Meu velho, prazer receber vocês dois aqui. Prazer é todo nosso. Caralho. Demais. Prazer é nosso, demais mesmo. Feliz, tá um barriga cheia, o peixinho. Muito obrigado, já valeu o rolê, porque nós estamos chegando no restaurante. Legal, inclusive eu queria me despedir, porque agora eu preciso dormir. Ó, galera, antes da gente iniciar o papo e deixar fluir, eu preciso agradecer a nossos patrocinadores. Então vou começar agradecendo a Pitu. Se você ainda não conhece a Pitu Remix, olha, não perde tempo não, é a Ice da Pitu, tem de limão e abacaxi com coco. E é Pitu, tá em todo lugar. Então, muito obrigado, Pitu. Aponta teu celular aí pro QR Code que tá na tela, ou pra marca, não sei se é o QR Code, e vem embora com a gente, que Pitu é nossa parceira. Tamo junto. Agradecer também a Esporte da Sorte, tá sempre com a gente, as melhores odds do mercado. Lembrando sempre, jogue com responsabilidade, não coloque o aluguel do seu apartamento não, né? Você coloca ali o troco do pão, aquele valor que você gosta assim, eu torço pro esporte, vou fazer uma fezinha e tudo, com responsabilidade. Tem todos os esportes lá, tem futebol, tem tênis, basquete, o que você quiser, então aproveita, corre no QR Code aí ó, e faz teu cadastro. Valeu, Esporte da Sorte. Tamo junto. Ó, agradecer, porque todo convidado recebe uma caneca especial, criada pelo nosso artista que tá ali, Thiago Artes. Aê! E de vocês foi especial do especial. Eu vou dizer por quê. O pessoal vai ver a arte em alta na tela. Primeiro, nosso baixista Felipe Andreoli aqui, tocando em Boa Viagem. Que legal. Blusa do Dream Theater. E a placa do tubarão, a gente tava falando hoje. Com veracidade. Obviamente vocês estariam juntos e Rafael tá aqui, ó, correndo pra entrar. Sacanagem. Sim, essas coisas não somem na internet. Tentaram apagar, viu? Eu vi que eu Cada um tem a imagem Olha que isso, merece. Vou te falar uma coisa. Cada um tem a imagem que merece. Esse é o problema da inteligência artificial. Mandou muito bem. Esse é o problema desses vídeos com inteligência artificial que são criados. Fica muito real, né? E depois o pessoal fica ecoando ele na nossa Excelente, memória. muito obrigado. Fica aqui, ó. Olha, também tem um presente aqui de Thiago Artes. A princípio a gente só deu tempo de fazer uma cabeça, mas é uma cabeça de laúça, olha só. Olha. Uau! Eu quero ver quem vai tocar com ela no show hoje, pelo menos uma legal. música. Olha que legal. Fica de Eu presente. toco fácil. Pernambuco, imortal. Deixa eu mostrar pra câmera, né? Mano, que demais isso aqui. Isso aqui representa muito a nossa cultura popular. Uau, deixa eu ver se cabe meu nariz, cara, porque o problema é o nariz. Cabe, o narigão é grande. Sério Eu mesmo. não tô vendo mais. Tirar Tá o- certo, tá certo. Fica uma trava ali. Né? Olha aí, ó. Fica aqui, velho. Cara, Pra gente. Se não tocar Carry On em Nova Era com essa máscara... Deixa eu falar, Fez nada. isso aqui é um presente mesmo? É um presente, Presente. total. Cara, eu adorei, sério mesmo. Fiquei muito feliz, muito agradecido. Vou levar com Muito carinho. legal mesmo. Pô, fico mais feliz ainda. Tô muito grato até por a gente ter tido essa oportunidade de conversar previamente nesse almoço Pode ser, aqui, porque só fez fortalecer ainda mais a imagem que eu já tenho de vocês na minha cabeça. Vocês são dois caras fodas e eu já quero começar com esse elogio. E vamos deixar de mela cueca aqui, vamos falar do show. Eu que agradeço. Foi muito bom o nosso almoço mesmo. Pô, simbora. Eu queria começar falando, né? Vocês estão aqui naquela ideia do hiato do Angra, que pegou todo mundo de surpresa, vai vir pra Recife. Como é tocar em Recife, esse show de despedida, assim, na cidade? Digamos assim. Depois de tantos anos aqui, a história que vocês têm em Recife é muito grande, né? Gabriel mesmo, a metade da vida dele foi indo pra show de Angra, né? Desde 2001, eu fui pra todos os shows do Angra na minha vida aqui em Recife. Eu também. Eu também. Mas Cara, Recife, como você falou, é uma cidade muito importante na nossa trajetória. A figura do João Marinho não pode deixar de ser mencionada, Claro, né? Foi o cara que trouxe a gente a grande maioria das vezes pra cá. Grande João.
E a gente tocou em todo tipo de casas aqui, desde o Docas, lá atrás, no meu caso, o Rafa ainda antes disso, né? Muito antes. E depois Clube Português, Clube Internacional. E aí teve também o... Chegou a tocar na Armazém? Não. Tocou Tocou também, né? Tocou. Então, são vários locais. E eu tenho uma história ainda antes disso com o Paul Diano aqui em Recife. A gente tocou no Downtown, a gente até comentou sobre isso no almoço, né? E tantos outros shows que eu fiz aqui com outros projetos, com Matanza, Ritual, com o Kiko. Então, Recife é uma cidade muito roqueira, muito importante para nossa trajetória e não tinha chance da gente não passar por aqui, né, antes dessa despedida. E o que é que o público pode esperar hoje, assim, de diferente? 20 anos de Temple of Shadow, né? Então, Sim. o que é que a galera vai esperar desse show aí? Já vai ter uma cabeça de Laúça, né? A galera já tá sabendo, né? Que vão tocar com a cabeça... Sim, O solo do Carry On, tá prometido, viu? Vamos Se ver. ele não falou, eu faço por IA e solto mais tarde. Tá bom, tá bom. Bom, tem uma sensação de reencontro e despedida ao mesmo tempo. Então, além do Temple of Shadows, que é um álbum icônico, que é desafiador, que tem toda a questão, é um álbum muito difícil de ser tocado, de ser performado assim, em banda mesmo, em conjunto e tal, que exige concentração. A banda em super forma, todo mundo, sabe, super dedicados e comprometidos em fazer o melhor. E ao mesmo tempo, e sempre muito feliz de reencontrar o público aqui em Recife. A gente respira a cultura. Aqui é um lance da cultura é muito pulsante. Vocês veem aqui no podcast já Tá em todo lugar, né? Então exatamente, tá em todo lugar. Então é sempre muito inspirador tá por aqui. Então é esse montoado de emoções, né? Dos planos futuros também, de tudo que pode vir a acontecer. Em Então é muito Recife, legal. é onde a galera mais canta Calcinha Preta. Possivelmente. Talvez sim. Isso se espalhou, um fenômeno que se espalhou pelo Brasil inteiro. E até fora já ouvimos o pessoal cantando. Sério, velho? Fora? Mas Recife acho que ganha, né? Nesse quesito, não tem como. Velho, eu não vou deixar de chamar você que tá assistindo a gente pra assistir esse show hoje, que vai ser imperdível. Não perca, de verdade. Hoje a gente vai... A abertura dos portões é às 7 da noite, 10 horas. Eu acho que 9h30 a banda já tá tocando, então chegue cedo. E tem ingresso ainda, se você entrar pelo link da Recife Ordinário, que tá lá no Instagram da Recife Ordinário, você ainda tem um percentualzinho, 10% de desconto, Ordinário 10. Vem-se embora pro show, que o show vai ser incrível. É o show do Angra, galera. Eu quero não lembrar tem que falar. a live tá legal aqui, tem 120 pessoas ao vivo aqui acompanhando, Legal, que é um número legal, legal aqui pra A gente. galera tava esperando, né? Porque o peixe demorou um pouquinho pra descer, viu? Ó, como eu falei, eu vou deixar o papo fluir, mas eu sou muito fã de vocês, então eu tenho discos aqui Que legal. que eu preciso que vocês assinem, deixem seu autógrafo aqui pra que, além de eu ter um carinho especial, também vai valorizar o CD, né? O valor aumenta. Então eu queria deixar aqui pra Vai beber vocês. depois, é isso? Não vem. Então não vou nem botar o nome, assim você vende melhor. Não é bota não. É melhor. Começando já aqui, obviamente, com a honra. Aí o cara A gente já vai... mostrou que veio. Ah, meu. Boa, Tá que pensando que veio. eu tô de brincadeira aqui, rapaz? Álbum aqui, Você trouxe caneta? trouxe tudo. Trouxe caneta branca, preta. Porque maravilhoso. dependendo do... E outra, eu tenho umas frescurinhas, tá? Não gosto de assinar na capa, não, porque isso aqui Tá bom, dá capa, muito é. trabalho. Olha, você sabe que faz atrás. o tom das capas aqui é meio complementar, né? Você vê? É verdade, hein? É É verdade. verdade, terroso. Que signo é o seu, hein? Peças de Libra, ascendente em Capricórnio. Você quer que assina na meiuca aqui? Confuso e teimoso. Olha aí. Então vamos começar conversando. Eu vou começar falando Vamos falar com Pode com assinar o Felipe. seu nome, claro, né? Pode, Gabriel. Mas não precisa botar em todos, não, que é muito disco. Não tô brincando, não. Tem mais de 15 aqui embaixo. A gente vai começando. O primeiro a gente faz com caneta. É, porque é o solo. Meu velho, eu já vou trazendo um pouco desses projetos solos enquanto vocês estão assinando aí. Vamos falar do Bitter Cool Project. Eu mandei uma mensagem pra Rafael há uns 3 anos atrás, pelo meu, Sério? dizendo o quão esse álbum era importante pra mim e o quanto você deveria, velho, volte e continue com o álbum. Se quiser, E- participa ali também. Alguns anos depois, tu me respondeu, dizendo, pô, cara, que legal a tua mensagem. Alguns anos depois mesmo. E eu tomei um susto, porque desceu assim a mensagem, Rafael Peter Kuhlmann. Eu fiz, qual foi, mano? Do nada. Nada, velho. Aí quando eu fui olhar, era uma mensagem minha. 3 anos de atrás. 3 anos atrás. As mensagens no Instagram, foi no Instagram. Foi no Instagram. Elas precisam ser aprovadas, né? É, fica naquele... Isso aí não torna a coisa menos dinâmica, entendeu? Provavelmente. Uhum. E eu fico assim, de anos em anos.
Cada 2 anos Tu aprovando. abre um pouquinho aquela outra pasta oculta, responde uns 3. Ali é mais difícil, né? Mas obrigado, cara. Esse é um negócio que eu faço com muito amor, porque é muito pessoal, né? O Angra, eu escrevo muitas vezes em nome de todos. Não vou escrever algo que é muito pessoal, para ser cantado por outra pessoa e para atingir as pessoas de maneira mais geral. Então, os temas, não é? O tipo, né, de público que eu imagino é uma coisa mais geral. E os assuntos. Nesse caso, são como se fosse um diário mesmo, de anotações muito pessoais, lembranças de infância, adolescência. Então eu tenho também um carinho muito especial com o projeto, o Bittencourt Project. Se você não conhece ainda, meu amigo, vai sacar lá. O Bittencourt é de 2008, né? 2008, cara. É interessante, nessa época eu tinha 8 anos. E eu acho que das lembranças que eu tenho desse álbum é que eu gostava e ria, porque eu era pequeno, quando tocava Nascibe Velho. Come farinha e macarrão. Eu achava muito engraçado, ficava rindo em casa. Foi uma das primeiras lembranças que eu tenho. E você ouviu por tabela, por conta do Gabriel. Porque... Vocês têm 11 anos de diferença, né? Exatamente. Quase 12, Exatamente. Boa. Então eu acabei pegando muitas coisas e criando também a minha própria... Porque assim, quando eu era pirraia, Gabriel sempre foi, quando era adolescente, do Power Metal, né? Power Metal. Eu acho que pelo fato de eu ter já nascido escutando metal, eu acho que mais velho eu fui querendo drogas mais pesadas. Eu fui pro thrash, pro death, e assim foi. Hoje ele escuta coisa muito extrema que eu não tenho nem paciência. Tipo o que você tá curtindo? Pô, velho, uma das bandas que eu mais viciei nesse tempo foi Blood Incantation. Já escutasse? Não. É muito Eu já boa, ouvi velho. falar, Blood Incantation. É a banda que mistura o death metal meio técnico com... Tem hora que parece um rock progressivo feito Pink Floyd. É prog, preciso escutar. tem momentos progs e tem momento death, assim, eles ficam alternando. O próprio Death é uma banda que é meio prog também, Só né? que é Blood total, só que eu Incantation. acho que essa ainda é mais, sabe? Tem Eu ia mandar momentos, um parece que meio são músicas orquestra, assim, separadas. Tem Mas é muito momentos que interessante. parece Essa, banda separada. Tem hora que vira um Pink Floyd essa é mesmo. a capa, ó, de um dos certo. discos. Olha como a capa Muito é bonita. legal. É uma mistura de Rhapsody O seu celular, ele é antissocial, ele não... Ele não mostra de lado, não. Isso é um safado pra ninguém ver as conversinhas dele. Isso é coisa rapaz. de gente séria. Porra, velho. É nada. É um trio. É um Não, trio? não. Tem um cara com a testa aqui. Ah, tá. Só apareceu a testa de um São dos integrantes. Né? Enfim, muito bom, velho. Uma banda muito boa, vale a pena dar uma olhada. E o Olha aí. Resonance, Felipe? Então, agora eu vou trabalhar no subsequente, né? Sim. Ao Resonance. Mas foi um disco muito importante. Foi o primeiro disco que... Quando você faz um disco com banda, né? Como o Rafa falou, você não é um disco teu. Ele é um disco que ele pertence àquele grupo. Ele tem o filtro de todo mundo que participa, por mais que componham mais ou menos, passa pelo filtro de todo mundo, né? E aí eu resolvi que no meu disco solo eu ia ser um grande déspota e ia fazer o que eu queria. Então, isso não significa que eu tenha feito sozinho. Pelo contrário, eu tive a participação de grandes músicos e amigos, e inclusive o Kiko, por exemplo, foi um cara que ouviu minhas músicas e deu um feedback assim de amigo mesmo, falou, eu faria aqui, eu faria ali. Mas tinha coisas que faziam muito sentido e eu falei, puta, não, você tem toda a razão. E tinha outras que eu falava, Kiko, você tem um ponto, mas eu não quero fazer assim não, eu vou fazer do meu jeito. Isso foi muito libertador, entendeu? E eu tive pela primeira vez a sensação assim, falou, olha, eu vou lançar esse disco aqui e eu não me importo de verdade se eu for a única pessoa do mundo que adorar esse disco. Porque eu fiz pra mim. Isso é foda, velho. Entendeu? Isso é foda. Eu já tenho todos os outros projetos que têm uma pretensão comercial maior, que tem uma base de fãs e etc. Então, meu projeto foi essa libertação de falar, eu vou fazer o que eu bem entender. E agora nesse hiato, o foco vai ser esse? É um dos focos. Um dos focos, né? Tem muito projeto, muita coisa pra fazer. Mas é um dos focos, com certeza. E tu, Rafa, também? Bittencourt Project 2 Sim. sai aí? Sim. Eu já recebo muito das pessoas falando, pô, e agora, tal, é uma grande hora, será que vai esse ano ainda? Ele deve escutar isso todo dia agora. Eu não sei se vem esse ano ainda, né? Não sei se eu vou conseguir. Porque no primeiro momento eu preciso estruturar o Amplifica, que é meu canal. Sim, claro. É o contrário do que as pessoas pensam, que eu enriqueci com ele e que agora eu quero, sei lá, tirar férias nas Bahamas. Não, eu preciso me dedicar justamente para não precisar acabar com ele. Eu preciso realmente, agora eu estou sozinho, né? Eu não tenho mais a parceria do Flow. E para ele continuar existindo, eu preciso de verdade me dedicar um tempo bastante focado. O Angra, a gente também tem planos, o hiato é para as pessoas, né? A gente fecha as cortinas, mas muita coisa ali no backstage também vai acontecer, inclusive estruturando pro grande retorno que a gente imagina em algum momento. Sim, né? claro, claro.
E o Bittencourt Project, ele junto, por exemplo, com outro projeto que eu tô fazendo agora, que é uma homenagem ao Raul Seixas, se chama Sonho que se sonha junto, é uma coisa que dá muita vontade de fazer, porque justamente você ter menos compromisso comercial e tudo mais, é uma coisa muito mais voltada para essa coisa de autorrealização. Então eu tô muito, muito empolgado a me dedicar também a esses outros projetos. Pô, que legal. E sabe que uma das coisas que eu mais gosto do Bittencourt Project é te ver cantar, velho. Que te legal, ouvir, cara. né? Cantar. Fico feliz, cara. Porque eu curto muito tua voz e acho muito legal a forma, como ela encaixa ainda melhor do que no Angra, velho, pra mim. Eu acho foda o Bittencourt, assim, é tua cara. Que legal, Então, cara. óbvio, né? É teu projeto, Sim. não tem como não ser tua Isso é cara. uma outra coisa. Eu gosto muito de cantar, todo mundo sabe. Sempre cantei pra compor as músicas, né? Eu uso a minha voz como a mão direita no piano, sabe? Fico ali no violão, cantarolando melodias, e aí eu vou criando as músicas muitas vezes assim. E eu gosto muito de cantar, e eu tenho me dedicado bastante. A minha voz mudou muito, nós estamos falando de 17 anos, né? Caralho, já Então é bastante tempo. E aí a minha voz aconteceu um amadurecimento, tanto de estudar, que eu fui estudar a voz, quanto de envelhecimento, porque hoje eu tenho 50 anos. Então você tem que achar outras maneiras de fazer, né? E eu quero muito explorar isso. Pô, legal. E eu imagino, puxando um pouco pra Felipe, que eu vi o anúncio, né? Tem o Karma aí, né? Sim. Eu acho que, será que a gente pode esperar aí coisa boa, assim, lançamento de música nova? Como é? Cara, Bianca é um fofo, né? Eu digo que ele é o cara mais fofo que eu já conheci do metal. ele é fofo e completamente louco. Thiago. E é um cara engraçado, é um cara muito intenso em tudo que ele faz, né? Ele E a gente tem um show marcado, a gente vai tocar no dia 1º de maio no Manifesto, no novo Manifesto, que pra quem talvez não conheça, é o principal bar de rock de São Paulo, e agora vai ser uma casa de shows mesmo, né? Então a gente vai fazer o primeiro e único show marcado lá, no dia 1º de maio, e honestamente não temos planos de nada, mas é óbvio que a gente se reúne e aí vai pedir se a gente fizesse uma parada e tal. A gente tá com o Demian Antigues na guitarra agora, que é um grande guitarrista também, porque o Chico, que é o guitarrista original, tá morando em Portugal. E não sei o que vai acontecer depois. Pode ser que tudo aconteça, inclusive nada. Entendeu? E um lance legal de falar também que vai acontecer ainda esse mês é o lançamento do disco do Matanza Ritual. sim, legal, né? bem lembrado. Que eles estão tocando sem mim, porque eu tô aqui na turnê com o Angra, e eles marcaram o lançamento do disco em São Paulo justamente numa data que eu não posso, parece que é de propósito, né? Mas enfim, o disco chama A Vingança é Meu Motor e tá logo mais chegando aí pela Deck Disc, inclusive. Legal, velho. Bem legal. Massa, velho. Legal. Um abraço para o meu amigo Antônio. Espero que você chegue aqui a tempo, esteja assistindo pra gente trocar uma ideia, viu? Vamos embora. Exato, o Antônio, o grande recifense, guitarrista incrível, um grande amigo, um cara que eu realmente gosto, mesmo extra música, assim. Eu também. né? Coração da porra, é um cara O incrível. Antônio é um grande cara boa, e é o gente guitarrista do finíssima. Matanza Ritual e grande responsável pelas composições junto com o Jimmy, né? Pô, que legal. Foda, velho, foda. Inclusive, ele é muito fã de Blood Incantation também. Depois vocês têm que escutar essa banda. É mesmo? Não sabia, não. A gente trocou altas ideias. Falando disso de indicação de banda, assim, a gente pode trocar de bandeira mais livre. Ou foi você ou foi Bruno, velho. Indicou e graças a Deus mudou minha vida quando eu conheci Leprous. Por conta de vocês. Provavelmente foi o Bruno, mas todo mundo ouve. Mas foi o pô. Bruno que eu acho que trouxe, ou talvez você. Você já falou uma vez também. Eu lembro a primeira vez que nós ouvimos Leprous, que tanto o Bruno quanto eu, toda a banda. Estávamos numa sessão de autógrafo lá na Europa. Era um meet and greet, assim, e a gente estava sentado e estava rolando na casa. A sessão de autógrafos foi na própria casa do show onde a gente ia tocar, onde era o público. E estava rolando no PA uma banda. Tocou uma, tocou duas, falei, meu, que banda é essa, né? Aí a pessoa falou, Leprous. Puta, ali imediatamente comecei a seguir e pirei. E o Bruno também. E a gente começou a trocar ideia sobre essa afinidade aí. E esse novo caminho também do rock progressivo, né? E do metal progressivo. Que com o Leprous retorna para uma coisa menos... onde os elementos, eles não têm assim um estereótipo de complicado. Tem uma coisa muito assim, né? A música progressiva tem uma coisa... As quebras, né? Onde ela já, de cara, aparece algo intrincado, seja pelo ritmo, seja pela melodia, né?
Mas nesse caso não, cara, é uma estrutura sofisticada, uma sonoridade louca, é difícil executar, mas tudo tem uma certa harmonia, não tem solo de guitarra, não tem aquelas coisas de uma virtuose, né? Pronto, tem um riff que eu acho que foi um dos riffs mais criativos que eu ouvi na minha vida, é de uma música chamada The Price. Não sei se vocês sabem qual é. De nome, não. Pô, velho, é porque... É muito legal. Depois eu mando pra vocês, se não olhar. Falando em Lepros, lembra muito Tu também, né? Lembra. Não sei se Vocês pouco. acham que eu conheço pouco. Não sei se eles cara. gostam. Tu é muito bom. Tu Tu eu é conheço muito melhor bom, que velho. Lepros. Inclusive, semana que vem, Tu vai tocar no Lollapalooza e Estaremos o lá. Lepros está no Brasil. Eu acho que ainda está. Eu tenho quase adoraria certeza. assistir o Tu, mas eu não adoraria estar no Lollapalooza. Festival grande eu não tenho mais paciência, não. Andar Eu de um lado gostaria, pro outro do cara. Interlagos ali pra assistir um show. Nem a pau. É foda, velho. Nem a pau. Eu queria ver o Tu, sabe aonde? Aonde? No Tokyo Marine Hall. Dizendo no sofá de casa, mas aquele... No Madison Square Garden. Aí, beleza. Aí é outra história, né? É gostoso assistir show sentado falando nisso, né? Eu gosto. Eu gosto também de assistir show num teatro assim, com som bom e você fica ali de boa. Eu também gosto. A não ser que seja legal. Slayer, né? Alguma coisa assim que eu quero entrar na não, roda. Ah, sim, claro, exatamente. Vamos falar de Psycho Pants. Oh, legal. Tô dizendo que... Tô de brincadeira não. Eu refleti, pensei se eu levava tudo ou não levava, mas eu trouxe tudo aqui pra gente ver. Vamos falar desse disco aqui, porque pra mim e pra muita gente, isso aqui é um dos melhores álbuns do Angra, em todas as suas formações. Isso é Ó, interessante. pessoal. Isso aqui é incrível e eu queria que vocês falassem um pouco principalmente sobre, sei lá, a maturidade de vocês agora, depois desse tempo todo. Eu já vi muita coisa, então às vezes até a pergunta fica um pouco óbvia, porque eu assisto vocês pra caralho, mas eu queria trazer mais, assim, uma questão sentimental de vocês na criação desse álbum. Eu sei que tem a ver com dores, pandemia, e eu queria que vocês falassem um pouco, porque isso aqui pra mim me marcou de um jeito disparado. E é o japonês, hein? Eu peguei o japonês porque tem a muda. Eu fico puto com isso que vocês fazem, meu. Como é que vocês lançam Tears of Blood Speed? Cara, versão reclama com o Speed só pro japonês, Japão, porra. Reclama com o Eu tive japonês. que comprar japonês. Eu comprei nacional primeiro. Aí depois que saiu o japonês, eu comprei o japonês e vendi o meu nacional. Aí eu fico. Com a Fernanda Lira cantando, né? Curtiu? Curti pra caralho, velho. Esse álbum aqui é fora do comum. E é uma nova etapa pra mim do Angra, assim, eu vou falar um pouco. Eu comecei a ouvir Angra em 2001, conheci vocês em 2001. Antes disso eu só ouvia Charlie Brown Jr. E aí um dia eu fui pra casa da mãe de um amigo meu, que é metaleira, e ela disse assim: isso lá é rock? Deixa eu te mostrar o que é rock de verdade. Entregou um disco do Iron Maiden, era o Brave New World. Eu enlouqueci. E aí ela mesma disse, Angra, e conheci o Rebirth. Ao mesmo tempo eu conheci o Xamã Ritual, que tinham lançado. A princípio eu achei estranhíssimo a voz de André Matos naquela época. Eu fiz, nossa, que negócio estranho. Foquei no Rebirth, sequei, depois é que eu fui gostar do Xamã. E eu amo as duas bandas, inclusive tenho um apreço absurdo por Thiago Bianchi, pelo processo dele também no Xamã. E por que eu digo tudo isso? Porque eu queria deixar... Eu tive a oportunidade de conversar com o Edu aqui, com o Edu Falaschi, que eu contei essa história, porque vocês devem ouvir diversas histórias de quanto a música e o trabalho de vocês mudaram a vida das pessoas, mas eu queria dar um breve depoimento da minha, de quanto isso mudou pra mim, porque antes de eu começar a ouvir metal, eu era um cara que era muito largado, assim, eu era pichador, eu fazia muita merda, vivia brigando. E quando eu foquei no metal, eu só foquei no metal, véio. Esqueci de tudo. Eu só virei a secura, comecei a tocar violão, teclado e tentar fazer banda e não parava de ouvir aquilo. E era uma secura assim tão absurda que tudo passou, assim, tudo passou. Então eu digo que mudou minha vida nesse sentido de me colocar num direcionamento e principalmente por ter vivido aquela época, assim, foi início dos anos 2000, a gente ainda não tinha acesso a tudo, internet chegando, o Nordeste sempre, principalmente naquela época, hoje não, mas mais atrasado. Eu devo muito a João Marinho, a Rogério da Disco de Ouro, a Alvete da Abbey Road, por fazer questão de olhar as crianças e dizer, escute isso, ela dizia, leve pra casa esse CD, se você não gostar, traga de volta. Então assim, existia um cenário para fazer isso acontecer aqui em Recife. Então, isso mudou minha vida nesse sentido, de me direcionar. E também outro ponto muito interessante, porque muita gente me acompanha da Recife Ordinária e acha a gente um dos caras super culturais e pau, porque a gente de fato tem que passar isso, mas eu fiz o caminho inverso, porque eu não dava atenção à música de nenhum jeito, mas eu comecei a dar no metal, dar atenção pelo metal, principalmente por vocês, e eu fiz o caminho inverso de ser nordestino, recifense, e ter
dado atenção à música popular nordestina através de vocês. Primeiro eu fui Olha escutar só, que o legal. metal cara. e ver, e porra, que legal. É como se vocês tivessem validado aquilo, tá ligado? Sim. E aí depois Poxa, disso eu que fui legal. conhecer Sivuca, fui entrar a fundo em Luiz Gonzaga, Chico Sainz, Nação, o próprio Boa. Maracatu, Aham. da Coroa Imperial. Tu vai ter que contar a eles como é que tu adquiriu o primeiro disco dele. Eu dos ia caras falar isso aí. agora. Inclusive tá assinado por Edu, ele riscou a capa, eu fico puto. Mas Você não avisou ele que era pra assinar dentro. não deu tempo não, porque ele é muito agoniado. É verdade. Ele... Eu contei essa história porque Can confirm. a gente não tinha acesso a discos como um todo. Obviamente eu tinha 14 anos, mas esse disco foi roubado do Bom Preço, que tava lá. Eu Fala sério. peguei, entoquei, botei no bolso, saí correndo e até hoje eu tenho esse disco, velho. Não façam o que eu fiz, mas eu tinha 15 anos, era de menor, então não podia ser preso, não. E Edu assinou, e obviamente que agora vocês vão assinar Eu também. não assino artigo roubado de jeito nenhum. Oh, não faz isso, velho. Mas continua cagada na capa? Agora vai, né? Edu deu um cagão aí, vai todo mundo na capa. Sabe por quê? Porque eu fico indignado, porque as capas são tão lindas e tão cuidadosas É, e tão pra chegar... um Isso é monte coisa de de rabisco. vocalista, velho. Chegar e dar um riscão na capa, velho. Que ocupa quase a capa inteira. Que geralmente. ocupa quase a capa inteira. Pô, velho. Agora eu vou puxar um pouquinho um negócio que tu falou que é interessante, de como, assim, a gente gostando de metal aprende a valorizar as coisas, tem um movimento inverso. Eu tive uma coisa parecida com isso, mas no caso foi com Sepultura, porque eu tava lá nos meus 13 anos, viciado em música pesada, e quando eu conheci Sepultura, Sepultura virou a minha banda favorita, né? E assim, eu peguei pra ler a biografia do Max Cavaleira, e quando eu tava lendo, pô, ele contando como Chico Sainz Nação Zumbi influenciou pro Roots acontecer, né? E pra mudar o mundo com aqueles batuques que eles escutaram de Nação Zumbi. E eu ali com 12, 13 anos, eu falei assim, pô, velho, eu tô aqui babando essa banda mineira que tá babando a banda de Pernambuco, e eu conheço pouquíssima coisa. Aí foi nesse movimento também que eu comecei a acompanhar. E assim, hoje, pô, Nação Zumbi é uma das minhas bandas favoritas da história, qualquer fase, seja com Chico ou sem Chico. Mas assim, é justamente engraçado você ver esse processo, velho. Quando você tá mais novo e vai aprendendo. Sim, sim. Eu acho que Pernambuco é um dos estados com maior orgulho à sua própria cultura. Com sabe? certeza. Primeiro que tem uma cultura muito distinta, né? As festas, as danças, os ritmos todos, o folclore ao redor, né? Muito específico, né? E essa coisa, sim, do povo carregar essa bandeira e tal, da cultura pernambucana. Isso. E o Nação Zumbi e o Chico Sainz, eles vieram numa hora, tipo, pra mostrar isso junto com a pujança do rock e tal. Na época que era a MTV, que existia a MTV Isso. também, que colocava, vamos dizer, todo mundo no mesmo outdoor. E os anos 90 era um momento que, por exemplo, Maracatu e a cultura popular que estava muito em baixa, às vezes viam como uma coisa velha ou como uma coisa de carnaval, e Chico ajudou a restaurar isso aí no público mais jovem, né? Sim. Foi aquele movimento dos anos 90 ali que mudou tudo aqui de novo. Exato. E agora, por exemplo, eu tava conversando com um cara do Uber que foi me levar pro aeroporto de São Paulo. Ele faz parte de uma nação de Maracatu, ele vem pra cá, pra Recife, 2 vezes por ano, porque tem as apresentações. Mas... Então essa coisa das nações de Maracatu também virou uma coisa séria para as pessoas. E é sério, entende? E é sério. O ideal é que cada estado, né, proteja e empolgue, vamos dizer, as pessoas para cultivar, porque é o povo que cuida. Exato. Né? A gente vê aqui os quadros das fachadas, né? As palafitas, tudo. Claro, tem um romantismo também na dificuldade, Sim. né? Não vamos falar que que bonito, apenas, mas tem a questão de é isso que nós somos. Isso, exato. É. Afirmar a tua própria identidade, entendeu? E se ver nas coisas. E a gente até na Recife Ordinário traz muito isso, porque um dos nossos objetivos é resgatar nossa história e nossa cultura como um todo. Até porque a gente já foi um país, Pernambuco já foi um país em 1817. Assim, o único estado do Brasil. Foi antes de se tornar Brasil, né? Antes Ainda era de colônia se tornar portuguesa. Brasil, a gente se separou de Portugal. É mesmo, né? Isso, em 1817. Brasil é o quê? Nossa, eu não 22, Brasil 22. Então, a gente tem uma história, a gente conseguiu se tornar um país por 75 dias, tem Constituição, tudo. A nossa bandeira atual... 75 dias. Isso.
A nossa bandeira atual, ela é inspirada na bandeira da Revolução. É praticamente a mesma bandeira, Uau. só que tinha 3 estrelas, que na época era Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Era Todos se juntaram, Pra eram formar separados as colônias e se juntaram para se tornar tudo Pernambuco. certo. Então, assim, a gente tem uma história que é muito recente, praticamente 200 anos atrás. Então, assim, muitas vezes o próprio recifense como um todo, ele tem esse bairrismo, carregava tudo isso e não sabia nem o motivo disso. Exatamente. Então, esse foi um dos nossos objetivos, resgatar essa história. E foi até um dos motivos que eu trouxe, assim, a galera enxerga a gente como super cultural, mas não sabe ele que, antes do Angra, eu não sabia porra nenhuma da minha própria cultura. Vê que interessante. Por isso que eu falo do papel, o quão importante o papel de vocês não só na minha vida, velho, mas na minha rua inteira, velho. A minha rua, essa época MTV, a minha rua inteira, todo mundo era fã do Angra. A MTV foi importantíssimo pra mim e pra todo mundo, assim, os meus primeiros canais, tudo foi inspirado em Hermes e Renato, que é MTV. Sim. Eu lembro de ver o próprio Tribuzzi, que a gente tá falando, Renato Tribuzzi, participando de uma cena lá, e o caralho, o Tribuzzi ali! Então, assim, é até muito nostálgico eu falar isso, mas foi fundamental também a MTV pra cá, velho. Muito legal. Que legal. Mas pra mim também, eu sou um pouco mais velho que você, mas nos anos 90 a MTV era o auge da MTV, né? Era muito forte. E eu conheci, assim, muitas das bandas que são importantes na minha história, que moldaram quem eu sou como músico, né? Incluindo o Dream Theater. Certo. Eu conheci o Dream Theater pela MTV. Que é a minha banda do coração, assim, junto com Metallica, e que me levou a estudar um instrumento num nível que talvez se eu não tivesse conhecido, eu não teria estudado. Porra, que foda. Entendeu? Então tem um impacto muito grande, né? E faz muita falta. Total. Nesse álbum, lindo e maravilhoso, tem a participação do nosso querido e amigo Lenine. Exato. Que veio aqui antes do sobre lançamento da música. E a gente encheu o saco dele. Fale alguma coisa. O que ele falou? Não, ele disse que... Ele elogiou muito vocês, falou muito bem de Rafael, disse que foi maravilhoso gravar, tal, deu uma enrolada, mas disse que... Eu lembro que ele disse que ficou um pouco com receio de cantar, pelo fato de ser uma parada mais pesada, tal. Ele com ele mesmo, ele ficava com medo do que ele ia... Não era nem com medo de participar, mas com medo de como ele ia enxergar a voz dele dentro daquilo ali. Uma autocobrança muito grande. Acho que sim, E ele falou um pouco disso, mas disse que foi maravilhoso. Na época disse, pode esperar. Eu fiquei agoniado, eu fiz, dá um jeito aí de me mostrar. Ele não mostrou não. Mas foi, Lenine é foda, velho. A gente ama esse cara, ele é muito respeitoso, a gente boa demais, velho. Queria que vocês falassem dessa experiência de gravar com ele. Já assinando meu disco, eu vou empurrar outros, tá? Assina aqui atrás, nunca na capa, por favor. Atrás ou na foto? Atrás. Tanto faz. Só nunca na capa. Não sendo na capa, né? Vai, tu também vai adiantando que eu vou dar logo. Então, cara, foi uma enorme honra, né? Um privilégio pra gente. Todos são fãs lá na banda, né? Quando a gente lança, né? Possíveis collabs, possíveis convidados para participar conosco, é sempre por conta de uma admiração muito grande. Uhum. E a nossa própria curiosidade também de vê-lo, como a voz do Lenine ia se encaixar. Não é? A gente tinha uma noção, né? Porque a melodia até é muito inspirado em coisas dele e tal. Eu pensei que ele tinha participação na composição, jura tu. No início, antes de... porque a música é tão pra voz dele que parece uma música dele. Aquela linha de viola percussiva também, que ele tem eu acho muito legal, assim. A composição é de vocês, né? Vida Cega? Sim. Interessante, velho. Essa música é a seguinte. A gente tava fazendo já os ensaios lá pra pré-produção, né? De composição. O Felipe tinha me mandado umas gravações de umas ideias. Que ele já tava trabalhando, tava compondo. Uhum. E eu tava no carro indo pra esse ensaio e não tinha ouvido ainda uma delas, né? Que era essa. Quando eu ouvi, falei, isso aqui é bom demais. Isso é muito bom. Já tinha muitas das ideias da música estavam lá, né? E chegamos lá. Isso é muito louco quando a gente trabalha em grupo, que você se inspira na ideia do outro e aí vira uma catarse criativa, né? Foi meio isso. Uhum. E é legal ver ao vivo que é tu que canta, né, Rafa? Sim. No ao vivo, sim. Aí eu e acho na demo que eu mandei pro Lenine também, né? Eu cantei pra ele. Eu quero essa demo, velho. Eu quero essa demo, velho. Eu vou te falar, cara. Se tivesse dado alguma coisa errado com
com a participação do Lenine, etc, etc, o Rafa poderia ter cantado e ia ficar bem bonito, porque na demo já era bem bonito. Que massa, Né? velho. Ah, que Cara, legal. fiquei curioso agora. E aí, como foi esse convite pra Lenine? De onde veio a ideia de chamar ele? Já conhecia, vocês se conheciam? A gente trombou ele uma vez no Rock in Rio, né? massa. Teve uma festa lá, um esquenta do Rock in Rio. A gente estava lá, ele também, a gente conversou, a gente falou da nossa admiração recíproca, né? E ele contou que também acompanhava a gente, que achava legal o que a gente fazia, papapá. E eu lembro de um papo, ele falou, eu sou rifeiro também, se vocês ouvirem minhas músicas, pode ver que eu sempre crio um riff, e depois boto a poesia em cima e tal. Já que sou brasileiro mesmo. né? Ele é... É. E aí começou esse namoro, né? Passou alguns anos até a gente, vamos dizer, tomar coragem ou encontrar um ponto, né? Porque na verdade a música ela já remetia, A música pediu ele, o Lenine. pediu o Lenine, exato. Era mesmo, né? Pior que é verdade. Ele... Mas o nome do Lenine já flutua no nosso imaginário há muitos anos, né? Porque a gente sempre imagina trazer grandes intérpretes brasileiros para o nosso disco, e o Lenine foi sempre um dos principais nomes. E aí, quando surgiu essa música, eu falei, não tem como, é ele. Porra, e casou muito bem. Parecia que criou vocês mesmos, eu acho que trouxeram essa tendência aí, não foi de trazer uma galera da MPB e juntar. Já passou o próprio Milton Nascimento, Lenine agora, o Edu chamou a Elba, Thiago Bianchi chamou o Ney Matogrosso. O Sepultura chamou o Carlinhos Brown lá nos anos 90. Isso, teve o Zé Ramalho, a collab também lá no Ao Vivo. Sim. Isso é muito legal. Inclusive o Bianchi a gente já falou aqui diversas vezes pra gente tentar fazer uma parceria junto, uma collab com o Alceu Valença, que já veio aqui também e Esse é estamos maravilhoso. tentando, ia ser maravilhoso. Sim. Eu sou fãzão dele, cara. Do Alceu? Sim. Tá ligado que o Alceu é o Dave Mustaine daqui, né? Só pra... Por quê? Pela aparência? É brabo, o homem é brabo, velho. Ele é bravo? Mas não Mas... tem cara de bravo, não. tipo o brabo maluco, sabe? Sou brabo, Sério? mas sou legal. Tá ligado? Às vezes é brabo, às vezes não é. Pô, E a gente Ó. conseguiu conversar com ele ainda, velho. Uma horinha aqui, foi top. A gente conseguiu essa façanha aqui, hein? Foi. Foi massa. Cara, eu conheci o seu Valença no álbum Arca de Noé, do Toquinho e Vinícius de Moraes, quando eu era criança. Que massa, velho. E ele cantando a música da Foca. Sim, É muito bom. ele é foda, velho. Aí eu fiquei fã, né? Alceu. Eu tinha, sei lá, 9 anos de idade, mas aí comecei a ver aquela figura maluca, né? Bora puxar um pouco pra esse lado, assim. Como foi que... Eu sei que já no início do Angra, Rafa, tu já teve... Foi tu que trouxe muito essa... Já quando tu conhece André, tu traz logo essa bagagem de querer trazer a música popular brasileira, né? E É verdade, cara. E isso desde aquela época te acendeu como, assim? Teu contato com a música brasileira já vem, assim, dos teus pais, como tu começou a falar agora? Sim, o gosto, né, pela música brasileira, sim. O que é que tu ouvia, assim, Vinha dos meus teus pais, e tal, novo? mas assim, eu não... Eu pirava em Iron Maiden, Aham. Queen's Right, né, rock, Rush. Uhum. Mas quando fui morar nos Estados Unidos, finalizei o colegial lá, numa época que não existia internet, não existia fax, não existia nada, a não ser você ligar a cobrar, né? Que era distante. Uhum. Então, o que aconteceu? Minha mãe colocou na minha mala um vinil do Chiclete com Banana. O primeiro, acho que é o primeiro vinil do Chiclete com Banana. Nem existia o termo axé ainda, estou falando de 1987. Caralho. E aí tinha outras coisas, tinha uma fita cassete da Marina Lima, um negócio assim, o melhor de Baden Powell, um negócio assim, meu pai e minha mãe tinham essa coisa assim, ó, dá pros gringos lá conhecerem a música brasileira, né? Que massa. E aí, num dia de muita saudade, eu peguei o disco do Chiclete com Banana, o vinil, e botei pra rolar. E aquilo, cara, me deu uma coisa assim, uma saudade fodida. Aham. E eu sou um cara de São Paulo, um molecão lá, toca guitarra, anda de skate. E não tinha assim, o Chiclete com Banana, a cultura baiana, isso aqui. Não, eu sou aqui de São Paulo, gosto de rock e tal, né? Uhum. Com essa experiência de estar longe do Brasil e de repente o Chiclete com Banana acolher a minha saudade, mostrou pra mim que o Brasil era uma coisa só. Uhum. Eu me vi no Chiclete com Banana. Aquilo me representou. Eu olhei e falei assim, cara, eu sou isso aí. Eu sou. A gente não quer ser, a gente quer parecer
diferente. Mas eu falei, não, eu sou aquele cara que anda na praia de chinelo, que pega onda com os amigos. Isso sou eu. Comecei a ter saudade do Brasil, de voltar e orgulho de ser brasileiro. Aí eu fui ter aula de guitarra lá. Cheguei lá, o professor falou assim, você é do Brasil? Sou do Brasil e tal. Queria aprender Steve Vai, queria aprender Wim Moments, tem essas coisas, né? Aí ele falou, no Brasil vocês têm os melhores guitarristas. Porque guitarrist violonista e guitarrista em inglês é a mesma coisa, né? Guitarrist. Você tem os melhores guitarristas do mundo lá e você veio aqui aprender com o Steve Vai, né? Caramba. Você conhece o Baden Powell? Você conhece o Paulinho Nogueira? Ele começou a falar nomes. Ele assim, falou Pepeu Gomes também, não? Não. Pepeu Gomes ele não falou, porque ele falou mais essa onda da MPB mesmo, né? João Bosco. Sim. E eu falei, conheço. Meu pai ouve, eu ouço com meu pai, mas nunca dei a devida atenção, porque eu queria mesmo era Iron Maiden, né? Uhum. Só que isso foi mudando em mim. Junto com essa questão da distância, junto com a questão da saudade, eu comecei a olhar o Brasil de fora. E virou chicleteiro. E eu tive o privilégio de de olhar o Brasil de fora, num ponto onde, naquele ano, estava caindo lá o Muro de Berlim, o negócio da cortina de ferro lá, os negócios com as sanções, né, pra Rússia, todo mundo começou, a geopolítica começou a mudar, o mundo começou a mudar, e naquele ano que eu estava lá, muitos álbuns foram lançados também. Então eu estava bombardeado de o Black Album, se eu não me engano. Não, ainda estava no Justice for All. Mas o Operation Mindcrime foi lançado, eu estava lá. O Keeper 2 do Halloween foi lançado, eu estava lá. O movimento Grunge foi lançado, eu estava nos Estados Unidos. O Guns N' Roses. Então eu ficava olhando, eu voltei do Brasil, eu conhecia Guns N' Roses, conhecia o Nirvana, uma série de coisas, o The Eye of the Stranger, do Queen's Right, que aqui no Brasil não tinha chegado. Ao mesmo tempo, eu tava louco pra voltar e criar coisas que ressaltassem nossa cultura, porque eu criei uma conexão afetiva com o Brasil. Interessante. Entendeu? Isso fez toda a diferença, assim, né? Na hora de compor e... Aí eu comecei, quando eu voltei, eu já queria fazer bandas que misturassem isso, porque eu achava que a gente não... Hoje eu penso diferente, né? Mas eu não conseguia me imaginar me igualando tecnicamente com o Queen's Right, por exemplo, na época, ou o Halloween. Eu achava uma coisa assim muito distante. Mas eu achava que, tipo, dava pra criar algo tão original quanto, ou até mais. Se soubesse misturar as raízes, sabe? Tá. E então hoje pode dizer que Rafael Bittencourt é chicleteiro. Foi a partir daí que tu começou a usar bandana. Eu posso dizer que o Bel Marx não tava nem na banda quando eu... não tava, não? Esse primeiro álbum, acho que não tem nem o Bel Marx. Eu não sabia nem que existia. Esse é true mesmo, hein? Você é true. É o true do chiclete banana. Sou true, chiclete com banana e Raul Seixas. Cara, tu conhece chiclete com banana com Bel Marx? Pousa. É ponto demais. Falando O disso, chiclete com banana acabou quando entrou o Belmarx. Olha o corte. Olha, esse é um corte bom, hein? Dali pra frente não tem mais jeito. Não presta nada. Mesmo, mas metaleiro é foda, viu, velho? Eu queria falar sobre a impressão que eu tenho, assim, falando disso tudo aí, que você teve que ir pros Estados Unidos pra lá prestar talvez mais atenção na música brasileira, né? E trouxe esses elementos pro Angra ali, né? Que são um diferencial. Uma das coisas, assim, que eu lembro com o Gabriel nessa época que a gente tava conhecendo, que ele apresentou Angra, e a gente começou a conhecer o metal, eu lembro que Gabriel dissecou, Gabriel junto com o Danilo, né? Eles dissecaram tudo que tinha possível dessas bandas de heavy metal, metal melódico e etc, né? E aí eu lembro que Gabriel ficava... incansavelmente me mostrando todo tipo de banda, as coisas que principalmente que ele pirava, né? Pra me mostrar ali se tinha alguma coisa que me pegasse, né? E aí, isso é interessante. Ele era o velho chato da rua que só gostava de progressivo. Não, E Red Hot? não, pior que não. Não, sempre, eu gosto até hoje. Mas assim, as bandas mais diferenciais do gênero, porque aí que tá, até a Iron Maiden a gente começou ouvindo ali e tal, tinha umas coisas que eu achava legal. Mas quando pegou Angra e Xamã, pra mim, até hoje, essas duas bandas
são as coisas mais diferenciais dentro do heavy metal que eu já ouvi na minha vida inteira. Como um todo. Como um todo. E ele tentava mostrar coisas similares, mas que no meu entendimento não era similar de forma alguma. Não tem um molho brasileiro. Não, tipo essas bandas tipo Stratovarius, tipo essas todas Sonata essas Arte, o lado do Power Metal. Eu mesmo não considero o Angra Power Metal. Qualquer uma dessas. Eu não considero. também não. Porque geralmente quem gostava na época do Angra também consumia esse tipo de som. Só que, velho, não descia pra mim, porque eu sentia que essas bandas que eu gostava, essas duas, tinham uma coisa de diferente, que sobressaía, velho, tecnicamente, musicalmente, tinha um estudo ali, tinha coisas que esses caras não faziam. E eu ficava, assim, frustrado como essas bandas deveriam fazer, na minha opinião, muito mais sucesso do que essas outras europeias, né? E eu ficava assim, mas como é que vocês gostam disso? Do mesmo jeito que gostam dessas outras, sendo que essas aqui são muito melhores. Então, assim, eu ficava com esse sentimento, e eu tô falando tudo isso pra saber se vocês também têm essa impressão, assim, eu tô falando algo no âmbito eu tô falando algo no âmbito de opinião, aí é minha opinião, aí se eles quiserem falar ou se sair, aí é Não, com mas eles. Resumindo, eu concordo. Stratovarius e Sonata Arte é bom. Não Stratovarius e Sonata Arte, mas eu quero dizer assim, Eu não acho que o Angra tá estritamente na mesma prateleira do Stratovarius e do Halloween e de várias outras bandas do Gamma Ray. Pronto, eu achava muito melhor que o Halloween também. Mil vezes mais legal, velho. Não se trata. Pra mim é 1000 vezes tá mais empolgado. legal, velho. O som de vocês e o do Xamã do André Matos, pra mim. E eu digo mais, pô. Pra mim é muito mais legal. Pra mim é muito mais legal que o Iron Maiden, velho. Eu muito tô falando café. isso. Aí agora eu jogo a bola pra Tomou vocês. muito café. Eu acho que eu não se trata de ser melhor. Isso é um julgamento individual de cada um, né? Mas Porque eu não apareço, velho. Mas posso? Definitivamente eu acho que o Angra não tá estritamente na mesma prateleira dessas bandas, porque sim, a gente tangencia o power metal em muitos momentos e tem músicas super importantes da nossa carreira que estão firmemente calcadas no power metal, mas eu acho que o Angra sempre foi muito além do power metal. Eu, quando ouvi o Just Cry lá adolescente, né, pré-adolescente quase, eu nem sabia o que era power metal e eu enxergava o Angra como uma banda de heavy metal que tinha vários elementos brasileiros, elementos progressivos e, enfim, e era pesado e rápido, mas também era melodioso e tinha uma balada de violão com música clássica no final e tinha um baião no meio, entendeu? Então, pra mim isso nunca foi power metal. Então, eu acho que uma coisa é você beber do que depois for conhecido como ser power metal, né? Agora, ser power metal eu acho que nunca foi. E eu acho que é uma dor de alguns fãs, né? Justamente enxergar o Angra como uma banda de power metal, e aí quando a gente faz o que a gente sempre fez, que é sair do power metal, o cara fica mordido, né? Porque a gente não fez aquilo que ele esperava. E a gente tem essa, entre aspas, dificuldade de ser difícil de rotular, né? Verdade. Porque Isso a é gente não verdade. cabe dentro de nenhuma caixa especificamente. A gente não é estritamente uma banda de progressivo, não é estritamente uma banda de power metal, não é estritamente música brasileira. Então eu acho que o label mais abrangente seria um power prog, assim, Eu diria isso. né? Mas tem muito mais, sempre tem muito mais, né? Então, essa coisa da música brasileira torna o Angra uma coisa única, mesmo dentro do gênero power prog, que você poderia colocar o Symphony X Exato. na mesma prateleira, por exemplo, né? Mas tem algo diferente, então Tem. acho que é por aí. Sim. Quer falar sobre isso? Eu acho que tem um paradoxo mesmo, que é uma espécie de crise de identidade. A gente começou com uma oportunidade que pintou no Nashamp no Japão, e a parada que estava rolando era o power metal, então precisava se adequar, tanto que o som foi mais ou menos mudado durante a produção, acelerado, 2 bumbos, né? Os arranjos de bateria não tinha 2 bumbos, por exemplo, porque o Marco, com quem a gente ensaiava no começo, não tinha 2 bumbos, né? Então, até porque o Queen's Reich, que era a banda que nos inspirava, não tinha 2 bumbos, não era uma coisa tuc-tac, 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 tuc-tac. Era mais tuc-tac, 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 aquela coisa meio cavalgada, era meio mais progressiva, né? Só que as oportunidades, elas também vão dando a direção muitas vezes, porque você não vai deixar de uma oportunidade, né? Então a gente foi juntando, junto com essa pertencer ao cenário power metal, que precisa ser lançado em algum lugar, Exato. não é? A gravadora JVC, que até hoje a nossa parceira, o público japonês tem um pouco essa expectativa. Precisam de rótulo, porque, como o Felipe falou, é difícil rotular, mas acaba levando para esse lugar, porque sempre vai ter uma outra música que tem isso, e um monte de outra que talvez eles nem entendam direito o que é. Exato. Porque eles não têm as referências que a gente está misturando.
Beleza. Só que aí, o paradoxo é justamente a gente colocar coisas que a gente gosta. Uhum. Aí vai ao encontro do que você falou, da música brasileira, porque é uma coisa que eu gosto. Não é tipo assim, é uma grande oportunidade de ficar rico, porque, pelo amor de Deus, nós estamos num métier que, tipo, né? Se fosse pra ficar rico, fazia uma axé, tem que velho. mudar de estilo. Exato, então tem muito a ver com realização pessoal. E tem uma outra coisa que ele falou também, o Peru. Peru tá agitado hoje. Grande Peru. Você viu que ele cresceu? O Peru cresceu quando... Ficou vermelho, O Peru estava rijo naquela hora. E sobre o sucesso, né? Eu acho que o Angra deveria ter muito mais sucesso. Nessa parte, eu enxergo o Angra como um empreendimento de muito sucesso. Porque eu me enxergo ainda, com 14 anos, ouvindo esses sons todos e sonhando em ter uma banda e viajar o mundo, gravando disco, e tocando meu som e fazer disso o meu ganha-pão, né? E é exatamente o que eu tô fazendo. Entendeu? Já há 24 anos no Angra. E cada dia, como hoje que eu subo no palco, eu realizo mais um pedaço desse sonho. E eu sonho em continuar realizando esse sonho. Eu não tenho necessidade de sonhos de grandeza mil, eu quero ser headliner do Wacken, eu preciso vender, sei lá, eu preciso ter milhões e milhões de streamings, né? Seria a métrica de hoje. Ou, sei lá, qual seja a medida de sucesso que as pessoas têm como parâmetro para grandes coisas. Eu acho que o sucesso de um empreendimento como o Angra, que é uma banda onde a gente tem essa liberdade de explorar, de experimentar, de compor o que realmente a gente sente e de trazer todos esses elementos diferentes pro alicerce do Angra, que é esse power metal com a música brasileira, com a música clássica e tal. Fazer isso e ter sucesso fazendo isso já é grande demais, entendeu? E assim, só agradecer por vocês, não só vocês, mas eu acho que as bandas brasileiras têm um papel muito bom nisso, de meter a cara e fazer uma coisa diferente, sabe? De trazer, e isso é muito legal. E o público pode, por vezes, se estranhar, ter essa dificuldade do rótulo, mas é justamente, velho, se você não vai buscar algo diferente, se você tá em um país diferente, com milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo, e tu aqui não consegue trazer isso pra sua música, tu vai acabar tentando fazer mais do mesmo, emular um som europeu, né? E assim, às vezes isso de se preocupar com o fã, a gente conversa muito isso, eu e Gabriel, assim, que a gente tem um grupo de amigos que são os idosos do metal, e aí você vê lá que a gente só tem uma banda que a gente conseguiu concordar que todos os membros do grupo gostam, que é Black Sabbath. Quantos São são? 50 grupos. Por aí. Não, 50 pessoas, uma média. E só o Black Sabbath. Né? É a única banda que todos gostam. Quase que deu Slayer, por causa de dois fela da puta. Um dele era tá esse aí ali, que não ó. gosta de Slayer. Errado, né? Tá errado. Tá pô. errado, mas enfim. Peruano, É um peru torto. O ponto que eu quero chegar é que, tipo, se você, pro fã, isso vai na caixinha de cada gênero, mas vamos dizer do Power Metal aqui, já que é o assunto. O fã médio do Power Metal, ele quer todos aqueles as clichês. músicas, Todos aqueles clichês, com bumbo duplo, com aquele refrão Ele daquele quer jeito. Danilion. Ele quer Danilion, exatamente. E se você faz Vamos algo falar sobre isso. que fosse um pouquinho fora, já não tá naquele grupo, sabe? Já não vai estar no grupo do Power Metal. Então, assim, será que vale a pena mesmo você se adequar pra fazer parte de um grupo que, se você fizer qualquer clichê um pouquinho diferente, a galera vai dizer, mas Isso é uma forma de escravidão, Exatamente. né? Você ter essa necessidade de agradar. Pra começar assim, vamos agradar o fã do Angra? Vamos. Qual? Qual deles? Perfeito, velho. Né? Ainda bem que vocês experimentaram, assim, porque acho que é o que falta em muitas bandas, é isso, é tentar, né? Ousar. Nessa tentativa, você agrada uns, desagrada outros, mas você tentou ali, né? Eu converso muito sobre isso com o Gabriel, assim, né? Às vezes você tem que arriscar ali, e ao longo da história de vocês, eu sinto que vocês tentaram bastante isso, fizeram muito Arriscaram. isso. E só Ainda bem. arriscando que sai, né? Assim que sai um Holy Land, um Cycles of Pain, né? Mudando, né? Sim, Exatamente. dando a cara pra bater, se arriscando, misturando as coisas que você... O Angra também é um laboratório musical. Sim. Ele é um laboratório para experimentar coisas. É um laboratório para se eu estou estudando algo, ouvir algo interessante, assuntos que são do universo musical, a gente bota sempre na roda. E eu acho que por isso que ele acabou tomando milhares de outros caminhos, né? Abrindo várias diferentes frentes, né? Hoje a gente não pode deixar de colocar um negócio brasileiro no álbum, que aconteceu lá em algum momento que a gente se abriu para isso. O prog hoje, essa influência prog, é mais forte do que
no primeiro Muito mais. momento da banda, por exemplo. Então essas coisas elas vão vindo, a gente vai ter que vão se somando, né? Agora a gente tipo uma pororoca, sabe? Que a coisa vem se arrastando cada vez mais galho, mais galho, mais e tem que ir botando, porque o nego fala, as pessoas vão sempre lembrar de que, pô, faz aquilo lá que vocês fizeram aquela outra vez lá, e tá, gostei tanto e tal. Então você tem que tentar revisitar e trazer coisas novas. E eu acho que é um tipo de estilo que tem uma espécie de responsabilidade didática também, né? Todos dão aulas, todos dão cursos, vendem cursos e tal. Eu dei aula a minha vida inteira para pagar minhas contas. E eu acho que essa coisa de você estar à frente do público e às vezes até contrariando a expectativa do público é uma forma didática de dizer, cara, primeiro, não somos escravos do fã ou escravos do algoritmo, né? Segundo, dizer, cara, o artista ele tem que propor se surpreender na forma de olhar, entendeu? Então, o fã, por exemplo, quando a gente soltou a música com a Sandy, antes de ouvirem a música com a Sandy, Já estavam... enchendo o saco. Cara, é um clássico. Agora, sabe o que o fã fica falando? Quando que a Sandy vai tocar com vocês de novo? Quando que ela volta A aqui? Sandy é a rainha do metal, ela tinha que virar Sandy, metaleira. exato. Outra agora que pessoas não conheciam a Vanessa Moreno, Sim, que é uma artista, hoje é um dos maiores talentos da MPB. Fiquei Tá? surpreso. E existe um universo meio cult da MPB, de artistas assim que são muito respeitados e nem tão conhecidos, vamos dizer, na grande mídia. Total. Ela é uma delas. Então, trazer um artista da grandeza da Vanessa Moreno para o público, você, vamos dizer, esses, né? Ou você que é de Recife e que passou a valorizar o maracatu e o seu universo por causa do Angra, essa é uma responsabilidade social, uma responsabilidade que a gente tem, também didática. Então a gente tem que recuar, sim, da expectativa do público e provocar. Perfeito. Porra, essa que é a função do artista. Total. E eu sinto que eu fui evoluindo com vocês. Então, assim, tudo bem que eu comecei em 2001, o Rebirth, depois eu fui voltar no tempo. Então, eu meio que fui evoluindo, assim. Eu também tive uma dificuldade de curtir o prog no início. E eu acho que o metal como um todo, ele já é extremo, seja no melódico, no thrash, no death. Esse extremo é que chama a atenção desse grupo. É o bumbo, é a velocidade, é tudo aquele brilho. Só que eu fui evoluindo com vocês e hoje eu curto prog para um caralho, eu curto a música popular pernambucana, brasileira. Inclusive, vou fazer um adendo. Tu falou de Vanessa Moreno aí. Fica com um nome na tua cabeça. Flaira Ferro, velho. Conheço. Pronto. Ela é daqui, meu irmão. Que pessoa incrível. sensacional. Artista absurda, velho. Vanessa, minha esposa, gosta muito dela. Sério? Foda. Ela é absurda, velho. Tem algumas músicas até que agora eu não tô vendo. Daqui a pouco eu lembro um pedacinho aí pra cantar. Tem uma música chamada Revolver, que é um frevo 2.0. É um frevo rock, assim, que você não tem a sensação do... O pernambucano associa muito o frevo à música antiga, porque é mais tocada no carnaval. Não tem uma cultura de frevo ao longo do ano. É mais naquela data específica. E ela meio que deu uma renovada, uma reinventada, Frevo assim, virou moderno, um frevo né? rock. Muito foda, velho. Aliás, eu aproveitando a sua indicação, eu queria fazer uma indicação de uma música da Vanessa. Sim. Né? Porque muita gente, de repente, conhece o trabalho da Vanessa com Angra e não foi explorar o trabalho dela solo. Tem uma música do último disco dela, que, se não me engano, é o Solar, que se chama Zimbabwe. Cara, essa música é uma casca grossíssima, assim. Vou Ela escutar, canta muito, tem um arranjo encrenca. Eu precisaria estudar uma cara pra tocar essa música. Né? E você vê como é que sai completamente da ideia do metaleiro de que virtuosos são os metaleiros, né? E a hora que você vai pra esse canto, você fala, peraí, que aqui o buraco é muito mais embaixo. Depois que o cara conhece a Almissata, hein, Carlinhos? Aí o cara entende tudo. Aí o peruano ele fica feliz, ele gosta da velharia. Eu sou fãzão também de É Almissata, bom demais, cara. pô. Olha, uma pausazinha aqui pra continuar as assinaturas. Essa aqui tem que ser de caneta, porque isso foi na época. André Matos e toda a banda, menos você, velho. Sabe que você rapidão. tava- disseram que você tava no camarim comendo um peixe nesse momento. Qual era o nome desse peixe? Ó, já que ele falou de Almissata, fica a recomendação aí pra um dia. Não sei se ele já tentou o contato pra levar ele no Amplifica. Seria sensacional. O Almir parece que não é um cara muito simples de tirar de casa, né? Ele Pelo que eu é, ouço né? dizer, né? Eu imagino. Mas tem o pupilo do Almir, que é o... Me ajuda a lembrar o nome do... O Leandro Valentim? O Leandro Valentim, que participou do nosso acústico, tocando Sim. viola. Sim. Agora tu falasse isso, pô, da cultura, que a gente é muito cultural e mistura as coisas, mas quando a gente vai parar pra ver,
O roqueiro e o forrozeiro tem muito em comum, né? Os dois de cabelo grande. Tem demais. E depois que do Calcinha Preta fez o que fez, lançou... Exato. Aí você E vai o devagarzinho. Edu foi cantar também, né, no Calcinha Preta lá, então... Agora virou o mesmo grupo. E tem várias versões, né? A gente tá dando uma olhada. Já tem Black Diamond forró. Tem até Stand Away também. Já Diamond. viram? Tem Black Diamond forró, tem. Clássico antigo, isso é... A Stand Away tem 2000. mais de uma versão. A Moleca Sem Vergonha fez e a Mala Sem Alça fez também. Mala sem alça, muito bom. E as duas têm o algarismo 100 no... É. Tem The Final Control, do exatamente. Europe. Tem Alone, daquela banda Heart, né? É. Não que vou legal. deixá-lo sozinho. legal. Aqui É o forró legal. é tão orgânico. Pronto, eu tava fazendo a barba esses dias. Acho que foi terça-feira. Eu tava falando pro meu barbeiro lá. Eu fiz, pô, Gigante. Engraçado, Gigante é bem pequenininho. O Gigante Barbearia. Ele deve ser parente do nosso rodo de bateria do Ratum. Salve, Ratum. Eu sei que eu fiz assim, pô, Gigante, eu tô pra conversar com os caras assim, que eu sou fã desde pequeno, tal, não sei o que, não sei o que. Aí ele, quem é? Um grupo Angra. Ele, pô, nunca ouvi falar não sei o que. Eu já ouvi aquela música, me fere, me risca. Ele, claro, porra. Aí pronto, velho. Os caras fizeram a música, velho. Aí a gente começou a falar de vários forrós e eu saí dizendo, cantei The Final Control em português, cantei Não Vou Deixá-lo Sozinho. Ele conhecia tudo, porra. Ele é fanzaço de vários clássicos do metal. Final e não, Count eu já ouvi. e não tinha. Exato. Scorpions tem também, né? Scorpions, tem vários, E velho. os DVD de forró, você vê, né? Os caras muitas vezes com uma vestimenta preta também, um cabelão grandão, guitarras, solos bonitos, né? Exato. É muito parecido. Qual a diferença do metaleiro pro forrozeiro? Acho que o forrozeiro transa mais, né? Eu acho com que o Bolo certeza. transa mais. Eu né? acho Eu também, apostaria que sim. E eu até acho que ele porque- investe mais nos produtos do cabelo. Um pouquinho a mais. Sim. E tem outro Peraí, isso entendimento foi uma do que crítica é. velada? Quando eu era mais moleque e era, posso dizer, um pouco mais metaleiro também, eu também tinha mais dificuldade de me divertir, sabe? Me entediava às vezes em balada, me entediava. Não entendia muito as festas populares, Sim, sim. achava aquilo tudo muito, sei lá, muito banal, né? Superficial. Legal mesmo é ficar ali ouvindo um Pink Floyd, né? Pior que é. Então tinha isso, mas hoje eu já, puta. Então eu acho que o jeito de se divertir do forrozeiro e do metaleiro é bem diferente. Tô falando de estereótipo de cabelo e tal, mas a entendimento de diversão tem um universo de distância. E eu curto também o forró e essas coisas, sabe? Eu, adolescente, dancei muito forró. Eu também. É. Eu também, cara. Porque eu tive, vamos dizer, pelo menos 2 namoradas que gostavam muito. Então eu ia dançar com elas e achava bem legal aprender, né? Meio durão ali e tal, mas Pagava me pra ver divertindo. Me divertindo. Eu vou entrar num assunto rapidinho, assim. A gente tá com um tempo curto, galera. Por isso que a gente tem que fazer bem aceleradinho aqui hoje. Afinal, daqui a pouco tem show. Mas eu vou centrar num assunto que eu não vou perder essa oportunidade de trazer. Tem um cara muito foda chamado Gary Moore. Obviamente vocês conhecem. Só que um dia, velho, eu e o peruano teve uma sacada assim que a gente nunca ouviu falar, nenhum amigo do metal, ninguém nunca trouxe esse assunto. É, porque vale a Que pena falar um sempre- negócio dele, porque o Gary Moore é conhecido por ser um bluseiro, né? Então todo mundo que, quando você Exatamente. fala Gary Moore pra qualquer um, vem aqueles hits do Do blues, isso. E o cara nunca escutou a discografia prévia dele. Exato. Que ele Vem tem uma aquela fase rebalada de motel, né? antes. Aí é o ponto que ele vai chegar aí. Fala aí. Então, vamos lá. abriu a minha mente, assim, quando a gente foi parar pra ouvir coisas do Gary Moore, que é a fórmula do metal tradicional, o powerzinho. Você vai ver ali aquele pré-sonata ártica, aquele pré... Pré-Halloween, uma parada- Pré-Halloween. aquela parada meio Cara, velho. Olha que coisa linda. Não, bota a cabeça aqui, Coisa pô. linda. Bota essa careca Ó, aqui o cara pra veio gente. de Bota essa tentar um ali, beijo ó. ali. Naquela Ali, ó. câmera ali, ó. Aí. Você viu a gente falando do Tu? A gente tava falando do tu. Olha só. No caso de mim. É, De tu e de tu. Dos tu dois. e de tu. Caralho, Dos dois. Antoujo. Ei, esse aí foi a capa do Tu agora, viu? Esse papo. Sim. Voltando pro Gary Moore. E aí a gente descobriu que, porra, velho, o cara tem um pré-power metalzinho ali. O cara flutuou por todos os caminhos. Aquela estrutura de I One Out, né? De Halloween. É um dos precursores ali, né? Perfeito, exato. Só que nunca vi ninguém falar, velho. Nunca ouvi ninguém, nem num podcast, nem em lugar nenhum. Mas é a Queria mesma trazer esse coisa assunto. do Mr. Big. O Mr. Big ficou conhecido pelas baladas e a grande maioria das pessoas não conhece a carreira do Mr. Big daquele hard rock casca grossíssima, assim, né? O Extreme é a mesma coisa, né? Que tem... cara, o Pornografite 2, né? O Extreme é um dos discos mais importantes de guitarra da história.
E ficou conhecido por Modern Words. E só, E só. né? Então, isso acontece mesmo. É incrível, é incrível. Eu joguei aqui na mesa Mas eu acho que o que chama a atenção do Gary Moore, no caso, é porque as bandas europeias, já que ele é de lá da Irlanda, o pessoal chupou essa fórmula dele lá. Acho que aqui no Brasil é que a galera não tem essa sacada. Porque lá, tipo assim, tem músicas dele que tem bandas de metal melódico que fazem lá Eu versões. já vi o próprio Sonata fazendo cover. Covers Tem um cover de Nightwish também, né? Tem Over the Hills and Far Away, é dele, né? Isso. É do Gary Moore. Ó, a gente falou aqui, eu vou convidar vocês que estão assistindo aqui mais uma vez para ir pro show hoje. Não perca, garanta seu ingresso, entra no link aí da Recife Ordinário, você tem o cupomzinho Ordinário10 para ganhar 10% de desconto, pra gente se ver nesse show hoje que vai ser incrível. Então não perde tempo não. Assim que terminar, clica lá no link e vamos embora. Isso, a gente ataca às 22, só pra confirmar. Vai entrar às 22 no horário Dá tempo de certinho, chegar do né? trabalho, Dá jantar, dá tempo. tomar um banho. Dá tempo demais. E agradecer a João Marinho da Blackout, pela força sempre. É um cara, é um parceiro, é um amigo. Eu digo que você mudou a minha vida aqui em todo sentido. Todas as vezes eu ia do colégio lá trocar uma ideia com você, você me indicar muita coisa. Então, se eu tô aqui hoje conversando com esses caras que eu admiro muito, também é muito por causa de você, João. Tamo junto. E também João tá fazendo um show, tá, galera? Lembrar que vai rolar aí Ratos de Porão e Samael, Suffocation, dia 11 de abril, viu? Perde não. Armazém 14. Link tá na bio também, tamo junto. Ó, a gente ia falar um pouquinho ainda do Amplifica. Eu sei que tu trouxe ali naquele momento. E eu falei um pouco mais cedo no almoço, a gente falou de Renato Tribuzzi, que é um cara que eu acompanho na época também. E eu fui lá, enchei o saco, fiz um superchat. Inclusive, mandem superchat aí pra gente, que a gente não vai ler hoje porque não dá tempo, mas mandem. Mas eu mandei um superchat justamente pra convidar Renato pra ver se ia pro Amplifica. E a gente trocou ideia, não vou nem puxar muito pra esse assunto, que a gente já falou pessoal, mas tu falou, não, tô com novas ideias pro Amplifica, agora se Renato vier vai ser assim, assado. Fala um pouquinho assim pra galera o que é que ela pode esperar do novo caminho que o Amplifica tá seguindo. Bom, primeiramente a gente tá no... Eu tenho estamos produzindo em 2 estúdios, tá? Eu mudei de estúdio para um estúdio maior e tô preparando um estúdio na minha casa, onde eu farei outros conteúdos também mais especiais e mais intimistas. Nesse estúdio maior, a grande diferença é que tem batera, tem amplificador, já dá para botar uma banda para tocar lá para fazer. Então, essa já é uma novidade. Estamos no semestre que vem, farei um concurso de bandas. Porra, que massa. Tá? Tô fazendo parceria com um concurso que já tá na sua 5ª edição, mas vamos unir forças para divulgar. E isso eu acho legal, porque eu acho que o Amplifica... Eu quero muito mostrar esses novos talentos. No comecinho eu fazia muito isso, eu botava molecada de 14, 15 anos que tá se sobressaindo e tal. E geral, Rafa, tipo, todos os gêneros aberto. Todos os gêneros, né? Como sempre foi. O público ele tem um perfil que é o seguinte: gosta de música performada. Aquela música que é tocada. Tem isso. Não tem. Eu percebi com o tempo que não existe uma coisa tanto quanto com estilos. Porque, por exemplo, a gente falou do Leandro Valentim, que já foi várias vezes, eu acabei fazendo amizade com ele, né? Que toca viola caipira, né? A viola de 10 e tal. E ele é um estudioso que estuda a viola e seus gêneros, os tipos, né, de toques do Brasil inteiro. Tem muita aderência, o público gosta. Por quê? Porque é um instrumento que o cara tem que estudar, tem que se sacrificar, tem que vencer os desafios do instrumento. Então esse é o perfil do público, eles gostam de música performada, né? Tanto a música instrumental quanto a música cantada, acompanhada por gente tocando, basicamente. Toda vez que isso é suprimido, vamos dizer a música eletrônica, a música mais eletrônica, vou chamar assim, tem um pouco de resistência do público lá, né? Eu gostaria de juntar esses universos. Porque eu gostaria muito que o Amplifica fosse um ponto de encontro, vamos dizer, tivesse diferentes fatias de todo o universo musical brasileiro, né? Mas o público tem mais essa favoritismo pela música eu bem que concordo. performada. E acaba sendo o espaço de ponto de encontro, porque existem canais de guitarra, existem canais de baixo, existem canais de forró, de viola caipira, mas o Amplifica passou a ser o único que propõe esse encontro, entende? Exato. Então, continuar com os encontros, tem esse festival, eu vou fazer collabs, estou fazendo Amplifica Visita, o Amplifica Visita, então eu vou ao encontro de um artista, ou visitar um lugar, ou aqui em Recife, por exemplo, né?
queria ir visitar o Armandinho, sabe? Coisas do tipo, o Lenine, coisas que... O Armandinho mora aqui em Salvador? Em Salvador. Salvador, então pronto. Achar pautas, de repente uma nação de maracatu que eu pudesse visitar. Estrela Brilhante, clássica daqui. Então eu prefiro que a visita é o que eu quero fazer mais, né? Os vlogs que eu venho fazendo também, o pessoal tá gostando, porque mostra um pouquinho de cada cidade, né? O universo musical e tal. Bom, e muitas outras coisas. Tem uma lista, são 16 novos conteúdos Que massa. que a gente tá testando. E né? fico muito feliz, viu, Rafa, em ver você aí engajado em outros projetos, assim, não a parte da música, porque tem a ver com música, mas já também com outro braço ali. Eu fico muito, muito feliz em ver esse O braço na teu comunicação. caminho, é muito legal. E veio acompanhando, sabe, do início. Eu vou trazer aqui uma brincadeira pro final, que eu fiz já com outros convidados do metal, pra gente acabar isso aqui de um jeito legal e responder umas 2, 3 perguntinhas da galera e encerrar, que é presentear vocês Opa! Já ganhei uma caneca. com Danilion, Olha sim. só. a primeira Danilion. banda de metal criada totalmente por inteligência artificial, da capa, as músicas, masterização e mixagem, tudo feito por Não é inteligência power metal, por artificial. acaso, não, né? É 100% power metal do jeito que vocês... Do jeito do Angra. E não é? Entendi. Tô brincando, não tem nada a ver com o Angra. Isso é Sonata Ártica puro. E não teve nenhuma performance humana aqui. É tudo produzido por... Eu acho que no máximo a letra. E as direções. Porque eu trago muito em tom de humor, do início ao fim. E os prompts? E os prompts, e assim, pelo fato de eu ter uma noção de produção porra, sou fã de metal, pô, o cara tem que entender um pouco de música. Eu meio que sampleei muita coisa aí. Eu criei partes, assim, tem música que ela tá triturada em pelo menos 20 partes aí, que eu fui criando um trechinho porque ela não ia criar do jeito que eu queria. E também isso faz tempo, a versão era muito antiga. Exato. Hoje a gente já tá no V. Foi no Suno? que Foi você no fez? Suno. Hoje tá no V4, 4,5 Suno. Na época era V2.0 e 2,5. Aí eu, dependendo da música, eu coloco. Então ela tem um pouco de sample. E eu queria botar um trechinho aí pra vocês ouvirem aqui, pra vocês Opa! darem a opinião. Esculhamba e xinga, que é isso que dá audiência. Bota aí, Carlinhos, por favor. Tu bota Shinon, o primeiro. Que já é Carinhão da Vanessa Camargo? Não, Shinon é uma meio new wave que a gente fez, que é a última música aí, que fala sobre um cara que é careca e ele precisa se reconhecer e brilhar. Olha lá ele ali, ó. Ele tá brilhando já. Olha lá. Eita, bota aí um fone pra vocês ouvirem, tá no Por fone. que tá escrito aqui? Você é Gabriel Oliver. Vou botar a pauta. Ah, tá, peraí. Vai sair no fone. Bota no fone. Essa é bem New Wave, né? Essa é um new wave, eu queria que vocês se assustassem aí, falassem um pouco, fizessem... Vamos lá. Vai. Mete o pau. Parece Xuxa. Sullivan e Massadas. Todas as vozes são a mesma voz? Todas as músicas a mesma voz? Sim, eu dei continuidade na mesma música pra não perder o vocal. É meio George Michael a voz. Total. Bem que esse é o bônus. No geral é power. Isso é o que os caras da banda de Power Metal ouvem escondido, né? Por isso que é a bonus track. A versão japonesa. Eu tive que colocar uma bônus pra ver se viralizava aí no meio, porque no metal, power... Belo Mullets, inclusive. Vamos brilhar, Antônio. A careca. É bem Xuxa. Veio o quê? É muito Xuxa isso. É muito chuto. Vamos, beicinhos. Todos pulando gostosinho. Vamos, deliciosos. Agora esse cara toca muito, ó. Uau. Pronto, ele faz isso. Participação do Kennedy. Esse solo inteiro, eles são 4 partes de desenvolvido. Joga outro trechinho pra eles sacarem como é Danilion de Olha verdade. só, podemos já falar dessa daí? Pode, fala. Claro. Muito legal. Eu também fiquei muito impressionado com algumas produções de inteligência artificial que eu venho ouvindo, né? E também pesquisando.
é o tipo de música que se tivesse sido, vamos dizer, lançada lá nos anos 80, Passava batido. passava legal, ia furar as rádios, ia provavelmente fazer um certo sucesso, porque tem todo a ver com o contexto da época, né? Sim, sim. O difícil é você... Trilha da armação ilimitada. Exato, exatamente. Isso assusta vocês, velho, de alguma forma? Cara, assustar... Eu acho que outras coisas da inteligência artificial me assustam mais. Por exemplo, a possibilidade de alguém criar um vídeo seu assassinando uma pessoa. Exato. E você tem que provar que você não é você. A coisa da música, a coisa da ilustração, eu acho que pode atrapalhar, sim. Artistas menos estabelecidos ou que querem se estabelecer, né? Mas, em última instância, eu percebo que a cultura tem focado cada vez mais justamente em quem faz a música, muito mais do que na música em si. Então, nesse ponto, o AI ainda, pelo menos, não consegue substituir a persona, né? Eu acho que dos milhões de seguidores da Anitta, tem uma fatia interessada na música dela e muito mais gente interessada na celebridade, no que ela faz, no que ela come, na academia que ela vai, enfim, entendeu? E eu gosto daquela frase que tu usa, né? A primeira banda que admite que é feita por IA, né? Porque deve ter outras aí. Exato. Pô, a primeira é admitir. Vamos colocar Danilo para os caras terem noção do que é um timbre de metal de verdade. Vamos ver. O que que... E essa música é foda, viu? Engraçado, né? Que alegria! Tem um CD pra você, Daniel, também. Eu não gosto de metal alegre. Não gosto. Metal felizinho, né? Happy metal. Não. Esse é alegre demais. Essa fala sobre Backstreet Boys. Decide o Boys. Qual é essa daí? Essa é a da Nillion mesmo? Essa é The Dance of the Comedy. Ah, tá. Tá no refrão agora. Mestres do humor. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Dá uma sacada nesse pedaço. Isso aqui foram muitos samples pra tentar fazer alguma coisa diferente dentro do Power Metal. Eu meti um eletrônico aí no meio, fui por outro caminho. Cara, tem um clima um pouquinho ursinhos carinhosos, né? Disfarçado. Power Metal. Que é Power Metal, que assim, curiosamente, não tem aderência em nenhum dentro da banda. E nunca teve. Nunca teve ninguém dentro do Angra que sabe assim, que chegou empolgadíssimo com o álbum do Sonata Arte. Eu sei, isso aí eu tenho certeza disso. Só para os caras terem noção. E só pra... Me presta teu encarte aí, Rafael. Eu não posso deixar de mencionar isso aqui. Tem um agradecimento aqui a, óbvio, todos os meus amigos, todo mundo. E tem aqui, ó, a Rafael Bittencourt e a Andréas Kisses por não concordares com Silas Fernandes sobre arte. Aqui, ó. Ah, então é Pode recente ler. isso daí, pô. Porque isso aqui é do ano passado. Que essa discussão que rolou lá foi ano passado, pô. Foi ano passado. É porque as músicas foram lançadas no Spotify e tudo em janeiro, né? O disco só foi sair no meio do ano, o disco físico. Tá. Porque eu não era meu objetivo isso, não. Nesse dia, no debate sobre IA com vocês, eu fiz assim, quer saber? Vou lançar essa porra física agora. Pelo menos 500 cópias e nunca mais, porque aí isso vai ficar pra legal, história. pô. Você fez, você tá admitindo, tá Já é uma brincadeira, é um experimento, na Exato. verdade. E é legal, porque como ele tem todos os clichês do Power Metal aqui, claro, muitas pessoas vão gostar e vai fazer sentido pra vida delas. Então, quer dizer, como arte, inclusive. Por mais que tenha vindo no meio de uma coisa meio de, né, um processo meio industrial, vai suprir muita expectativa. Eu penso que até o objetivo como arte, ele foi atingido porque já gerou um debate do cacete. Tem uma galera brigando e dizendo, Porque pô, isso não é arte, então já, o objetivo já foi
concluído pra mim. Eu gosto do- arte como provocação. Eu gosto do- acho, você perguntou, né, dessa coisa da inteligência artificial, Uhum. eu acho fascinante, primeiro de tudo, estar testemunhando isso, sabe? Sim. Tá vendo essa mudança, essa revolução. Eu gosto quando vem coisas que aparentemente vão tirar o ser humano, a sociedade, né, da zona de conforto. Então, isso, nesse aspecto, eu acho muito, muito legal, entendeu? E é óbvio, como o Felipe falou, ainda existe, né, esse apelo pela persona, ainda existe a identificação humana, a conexão público-artista e tal. Então, só coloca o game, na verdade, a régua de qualidade, porque a produção você faz em 5 minutos, uma produção Exato. que o cara vai ter que demorar meses, né? Exato. Então a régua é outra. A régua já muda. Trazendo também, valorizando também o errozinho que hoje Sim. vai mostrar que é o humano, né? Exato, Isso é um bom ponto, porque o IA é perfeito e o ser humano não, mas a gente vem há muitos anos tentando soar perfeito. E isso tira toda a humanidade da música, né? E aí fica mais ainda suscetível à comparação com o IA. Então eu acho que na imperfeição, né, da verdade de quem toca o instrumento, é que tá um diferencial. Por exemplo, o disco do Matanza Ritual, a gente gravou tudo de 1 e 2 takes e não tem edição. Foda. Entendeu? E assim, é o que é. E isso aí o IA ainda não faz. Pode ser que faça um dia. Cara, não vai fazer. E outra, eu vou somar um pouquinho. E se um dia tudo virar de uma forma onde a sociedade como um todo vai consumir absolutamente tudo por IA, os músicos de verdade, os artistas que fazem de maneira manual, eles vão continuar existindo e sendo talvez até valorizados, como esses discos aqui. Tem disco que tem 200 cópias, um público é nichado, mas todo mundo mata e morre por um negócio desse. Assim, o valor vai ser Exato. E E os maior. documentos já feitos, né? isso. Além daqueles que vão vir a ser feito, vai cada vez dar mais valor para esse momento do mundo que não existe Do mais. mundo, exato. Quando você realmente se sacrificava pra caralho pra criar esse resultado, né? É isso. E deixar claro pra todo mundo que tá assistindo, vocês já sabem, a ideia desse o objetivo disso aqui é um experimento, era tentar bater o marco aí de ser o primeiro a lançar, totalmente sem fim lucrativo, nenhum disco é vendido, foram 500 cópias. Se você procurar no Discogs, Mercado Livre, vai ter gente vendendo, mas até o frete eu tô bancando pra que não tenha uma vírgula pra ninguém falar nada, que a ideia é provocar mesmo um cenário e esquentar como um todo o cenário do rock. E tem um outro desdobramento dessa busca pela perfeição, né? Que é justamente que os novos músicos, a galera que tá mostrando o trabalho na internet, sente a necessidade de competir com essa perfeição e acaba gravando os seus vídeos lá de performance, etc. E gravando 1000 takes, depois editando aquilo no talo, ou muitas vezes ele grava e depois vai dublar, né? Pra soar perfeito. E eu faço justamente o contrário. Entendeu? Falar assim, pra mim que eu tô tocando tem que ser de verdade, porque eu não me conformo de um cara com 32 anos de baixo nas costas ter que ficar editando e dublando o vídeo pra poder... Se você não sabe tocar, estuda e lança quando souber. Entendeu? Se aquilo tá acima da sua capacidade, se você não tá soando como você quer, estude, corra atrás. Editar pra ficar perfeito não tem mérito nenhum, isso qualquer um faz. Isso é uma habilidade, não é musical, é uma habilidade de edição, de produção. Exato, concordo. Entendeu? Então, trabalhar na sua habilidade como músico, na sua musicalidade como um todo, né? Pra você soar bem, pra que se é um guitarrista, os bens vão soar bonitos. Se é um batera, ele sabe tirar som da batera. Se é um baixista, o timing dele, o timbre, são muito bons. Não impecável, não perfeito, entendeu? Mas tão bom quanto uma pessoa pode fazer. Perfeito. Né? Tão bom quanto você pode fazer dentro das suas limitações. Perfeito, perfeito. Galera, a gente tá chegando ao fim. Eu vou fazer 3 perguntinhas aqui da galera pra não ficar no off, quem esperou. Primeiro, uma é pessoal. Eu queria que vocês falassem um pouco do que vocês acham desse cenário que rola na internet de influenciadores e a galera do rock que faz uma comunicação voltada pro heavy metal. Eu digo isso, canais como Mais Isso Na Minha Opinião, Ibages Cast, do nosso querido Manu, amigo, o Moita também, do Heavy Talks, Jenny on the Rock também, que é muita gente boa, que pra mim foi fundamental para que mantesse vivo algo mais próximo de vocês no dia a dia, a internet. Então, quantas vezes eu chego lá pra ver o Ibagens e ver uma entrevista tua, e ver uma entrevista do Rafa, e eu vi agora do Marcelo, e é tão bom poder ver vocês assim, de uma maneira
tão aberta, assim, desconstruída, falando sobre tudo. Parece que vocês devem se conhecer há tempos, então tem uma intimidade legal. Queria que vocês falassem um pouco desses caras, assim, o que eles representam pra vocês, assim, pelos fatos de serem influenciadores da internet e continuarem mantendo o legado de vocês de uma forma na comunicação. Eu acho extremamente importante que exista gente assim, dedicando seu tempo, pesquisando, trazendo informações relevantes, porque eles estão fazendo um papel que um dia a mídia tradicional já fez. E hoje em dia isso é muito mais democratizado, né? Porque você tem, invariavelmente, além da notícia, a opinião, né? Então, quando eles vão noticiar que o Angra tá lançando um disco, não é só o Angra lançou um disco, é o que eu achei do disco do Angra. Será que o disco do Angra é melhor que aquele outro? E tem essas discussões, os caras se juntam para ranquear as músicas Isso é muito e falar o que eles acham. E isso é uma exploração muito positiva de tudo que a gente coloca aí dentro, porque a gente faz com profundidade. E a mídia tradicional tende a olhar com superficialidade. Então essa galera que é realmente apaixonada, eles vão fundo nos assuntos, inclusive nas fofocas e nas coisas que acontecem no nosso dia a dia, e isso é extremamente positivo. Foda demais. Verdade. Um abraço pra Manu, tamo junto, viu? De coração, você é um cara incrível. Isso aí. Quer fazer mais uma? Eu tenho uma pergunta pra fazer. Queria aproveitar, né, que a gente já conversou aqui de uma maneira mais leve hoje, trocou as ideias, falei que os caras me apresentaram Leprous por vocês. Boa, Rafa. Eu queria algumas indicações de vocês, de bandas, assim, o que é que vocês estão escutando ultimamente? O que ninguém imagina, diz aí, o que ninguém imagina. Vamos lá, eu tenho uma dica, eu tenho falado essa dica aí, uma banda que eu gosto bastante, assim como Leprous, que é o Vola. Ah, eu conheço já. V-O-L-A. por Pega você na minha também. vola. Eu vi ele falando. Eu adoro Vola, cara. Eu vi ele falando e salvei Adoro também. mesmo. Pô, muito boa. Esse com IA E é um muda outro uma caminho letra, também, né? é progressivo, não tem como dizer que não, mas não tem solo de guitarra, já é sempre assim, é mais minimalista, mas ao mesmo tempo não, porque tem umas coisas que são muito intrincadas, mas é um jeito diferente de pensar, sabe? Eu aprendo ouvindo, muito. Não é uma banda nova, e eu descobri ela tardiamente, eu descobri ela no passado, mas é uma banda australiana chamada Carnival. Como é que Com K. K-A-R-N-I-V-O-O-L. Nossa, essa eu também quero ver. Carnival. Vou É dar uma tipo olhada. carnaval, só que Carnival, né? E é prog? Prog. Salve, E é uma banda que eu descobri que eles são precursores do Tesseract, de outras bandas Interessante. desse gênero aí. E o disco dele chama Sound Awake. E é incrível esse disco. Eu queria fazer uma pergunta também, porque eu não sei até que ponto vocês gostam de um som mais extremo e tal, mas nos últimos tempos eu me apaixonei muito por Meshuggah, né, velho? Que é uma banda pesada, só que um prog de respeito, muito técnico. Vocês curtem, velho? Curto. Eu acho Curto bastante, especialmente os primeiros discos. os primeiros. O começo da discografia do Meshuggah, onde eles não eram tão Tão prog, né? doidos. O primeiro ainda é bem me trash. toca mais. Eu adoro, velho. Não, Adoro. o primeiro é o Contradictions Collapse, né? Contradictions bem Collapse. trashão. Pra mim, o melhor disco é o Destroyers Improve. É, muito Mas bom. os discos todos daquela época ali, o Chaos Fear, que inclusive deu nome à banda do Antônio, o Nothing, esses discos são todos muito legais. Nothing é muito bom. Acho que foi o primeiro quando eles começaram a usar 8 cordas, eu acho, o Nothing em 2002. Muito bom. Eu tô com essa lição de casa há algumas décadas de me aprofundar no Meshuggah. eu não Vale a conheço tão pena, bem. velho. Vale muito a pena. Eu posso linkar uma pra vocês, assim, eu acho que vocês já conhecem, né, mas não sei se vocês já chegaram a escutar o álbum completo que saiu ano passado, coisa linda, a banda paraibana Papangu, já ouviram Não falar? conheço. O Antônio me falou dessa banda. Precisa conhecer, velho. Que pariu, muito É bom. mesmo, cara. Lampião Inclusive, Rei. a gente tava lá, não foi, Antônio? No show, foi incrível um show aqui que teve, que a gente... mesmo, é? Eu tive a sensação de ver um novo cenário surgindo, velho. Exatamente, Puta, que velho. Uma legal, coisa isso é que muito me bom. emocionou pra caralho. Eu vi Antônio lá, bebo, feliz com essa porra. Foi Você é bom o demais. Marco, ele falando. Foi incrível, velho. Foi incrível. Papangu, velho. É um prog com música nordestina. Eles realmente... É um Angra mais Pink Floydizado. Olha, Vocês vão me gostar pra interessa caralho, isso. velho. E tem Mais começo da roda, música mais pesada cultura também. popular, assim, mais... Vamos dizer assim, o Papangu, MPB deles seria mais a música popular pernambucana, paraibana, mais no roots, no coco, no baião, no chachado, sabe? Isso.
nos subgêneros mesmo, naqueles pré-gêneros. E aí mistura com prog, com death também, com as loucuras. Tem dois cantores, né? Um que canta mais, outro que grita, que é o próprio guitarrista. Que Muito legal, bom. cara. Já tô Muito bom. vendo aqui. Anote. Pô, show de bola. Foda. Boa, Pra né? finalizar, queria deixar uma pergunta especialmente pra Felipe Andreoli, muita gente perguntou como que tu conseguiu ser um dos maiores humoristas desse país e se tornar um dos maiores baixistas de uma hora pra outra, assim, velho. Olha, veja bem, quando eu entrei na Bandeirantes, as coisas estavam difíceis pra mim. E Velho, eu te digo isso porque eu o pessoal imagino que brinca muita muito gente com isso já até hoje, é. Acho que a galera deve marcar errado com sua porra no Instagram também, né? Não, Deve marcar mas já aconteceu muito. Parecia umas senhorinhas no meu perfil. Falaram, adoro você, não sei o que. E eu achava incrível. Hoje eu recebi um e-mail de uma pessoa que pegou, entrou no meu site, olhou o meu site, foi até a seção de contato, escreveu um e-mail pra mim, achando que estava falando com o Felipe Andreoli da Record. E é de uma agência de publicidade. Caralho. Você imagina que é uma pessoa, né, que vai fazer a sua, Trabalha com isso. sua A lição de pesquisa, casa, né? Perfeito. Às vezes acontece. Aí eu já tenho e-mail dele, eu já passo direto pra ele. É sério? Ele deve ter o teu também já pra mandar direto. Fala, ó, mais uma propostinha pra você. Esse aqui tá gordo, hein? Surgiu uma amizade pelo nome aí. Sim, sim. Inclusive a gente tá combinando assim que eu voltar da turnê, a gente vai bater uma bola. Faz anos que ele joga tênis, eu também. E faz anos que a gente tá mandando uma partida de tênis e agora em abril vai rolar. Puta, já pensou que legal? Vai ser um conteúdo. Eu sei quem vai ganhar, o Felipe Andreoli. Isso é verdade. Isso é um spoiler do resultado. Muito bom, velho. Ei, porra. Muito obrigado, velho, por terem vindo até aqui. Que Prazerão. papo do caralho, Obrigado, velho. Tô muito obrigado. feliz, Rafa. Dá a mão aí. E Velho. espero vocês no show mais tarde lá no Estaremos Internacional. lá e quero que você esteja também, não perca, viu? Depois vai ficar aí chorando, reclamando. Ah, não vai voltar. Não... Aproveita agora, vai ter aquela pausa, depois a gente vai lá. Se não der, a gente fica enchendo o saco dos dois aí pra eles voltarem. E lembrando, Faz né? isso mesmo. 10 horas o show, dá tempo de você chegar do seu trabalho, tomar um banho, jantar, se arrumar. Tomar e banho é assistir. importante, viu? É, exatamente. Muito obrigado, galera, por terem vindo, de verdade. Eu digo, vou deixar até aqui em aberto, foi um melhor podcast da minha vida hoje. Me realizei. Pô, que bom. Que de legal. verdade. Muito feliz, foi muito divertido Feliz, mesmo. Muito obrigado. Pô. De verdade. Começando E- pelo grande almoço lá no... Ah, sim. Esse Moendo- foi o ponto alto. moendo- Moendo né? na laje. Moendo na laje. Obrigado aí, ó. Alimentou os cabos aqui. Os cabos adorou. Vai voltar toda Muito semana. bom. Ó, e obrigado pelo carinho também. Não é todo mundo que faz isso aqui, não. De verdade. Imagina. Valeu. Galera, você que acompanha até aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário. Siga as redes sociais aí de Rafael Bittencourt, Felipe Andreoli, tá aparecendo na tela pra você. Siga o Angra. Faça parte desse show, desse evento que vai ser hoje, incrível, que vai estar todo mundo lá. Vem com a gente vai estar lá também. Vamos conversar, vamos bater um papo e confraternizar, que Angra é Angra. Quem viveu esse período todo sabe como é. Como eu estou feliz aqui em estar aqui com esses caras. Muito obrigado pelo apoio, pela audiência. E semana que vem a gente tá de volta, né, Rafa? Exato. Semana que vem tá de volta. Curte, compartilha, manda pros teus amigos angreiros, teus amigos que iriam gostar desse papo. E lembrando, tá nas plataformas de áudio, né? Que você usar, Spotify, Deezer, enfim. Coloca lá, Fala Ordinário, que você vai escutar. Tamo junto. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Cheiro!